Bom dia, meus queridos alunos. Desejo que vocês estejam bem. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 12 de língua inglesa, Quantifiers and Intensifiers. Talvez você esteja pensando assim, assunto novo. Não, você se engana, nós já conhecemos esse vocabulário. E eu tenho certeza que conforme eu for explicando, você vai lembrar. Realmente, conheço esse vocabulário. Então vamos lá, ó. Vamos falar sobre esses quantificadores. Informalmente, um quantificador é uma expressão que indica uma quantidade de vezes que algo aconteceu, ou também é possível usá-los para declarar a quantidade que possuímos de alguma coisa. Olha, agora vamos falar especificamente sobre o uso desses quantificadores. Olha lá. Para expressar a ideia de grande quantidade, usa-se os seguintes quantifiers: many, much, a lot of e lots of. Olha como você conhece esse vocabulário, viu? Olha o que eu falei. Nós vamos revisar o uso desses quantificadores. Vamos ficar atentos para usarmos de forma correta. E não é difícil. Preste atenção, ó. Em um conjunto mais formal, como a escrita, é recomendado o uso de many e much. Além disso, many e a lot of, lots of, são usados em frases afirmativas, negativas e interrogativas. Tá certo? Ó, preste atenção. Many, a lot of e lots of. Frases afirmativas, negativas e interrogativas. E much. Much só é utilizado em frases negativas e interrogativas. Certo? Outra regra importante é quanto ao uso em relação aos substantivos contáveis e incontáveis. Preste atenção. Many é utilizado com substantivos contáveis e much com substantivos incontáveis. A lot of e lots of pode ser usado para ambos os substantivos, contáveis na forma plural e incontáveis. Bom, então você já entendeu que tem duas informações muito importantes. São aquelas que você vai passar para o seu caderno para que você resolva esses exercícios sem problema. Que informação são essas? Qual é a análise que você vai ter que fazer? Primeira, o tipo de frase que você tem. Afirmativa, interrogativa ou negativa. E depois, se o substantivo que acompanha esse quantifier é contável ou incontável. Pronto, resolveu. Quando você fizer essas duas análises, você vai usar a palavra, a expressão de forma correta, certo? Bom, agora eu coloquei aqui os exemplos para você, ó. Preste atenção. Olha o que eu falei. Tipo de frase, afirmativa. Que substantivo? Contável no plural. Por quê? Os substantivos incontáveis nós não usamos no plural. Eles só podem ser usados no singular, tá certo? Então, ó, entendeu? E por isso que eu tive o cuidado de colocar para você ali o tipo de frase e o substantivo. Olha o exemplo ali, ó. O primeiro vem com a lot of. Olha o substantivo que eu coloquei: people, contável e no plural. São pessoas. Viu como você tem que fazer essa análise? Olhei, frase afirmativa, substantivo ali que eu tenho que ficar atento a ele é um substantivo contável no plural. Pronto, a lot of, certo? Então olha ali o exemplo, ó. There are a lot of people in the supermarket. Agora olha a segunda situação, mudou. Olha ali, eu tenho uma frase negativa com um substantivo incontável. Olha lá, food. Então, olha o que eu falo e vou repetir. Olhei o tipo de frase, olha ali, até destaquei para você, isn't. Então, é uma frase negativa. Tem um substantivo incontável, ok? Frase negativa com substantivo incontável. There isn't much food in the supermarket. Agora, uma frase interrogativa com um substantivo contável. Olha lá. Are there many people in the supermarket? Frase afirmativa com substantivo incontável. There is a lot of food in the supermarket. Tudo bem? Se o objetivo do falante é expressar uma pequena quantidade, podemos fazer uso dos seguintes quantifiers: little, a little, few, a few e a bit of. Tá certo?
Esses quantifiers são utilizados principalmente em orações afirmativas. Novamente, chamo a sua atenção. Olha como é importante identificarmos o tipo de oração. A bit of é usado em contextos mais informais do que a little, que significa um pouco de, sendo usado com substantivos incontáveis. A few significa poucos, alguns, sendo usado com substantivos contáveis. Few e little possuem um sentido semântico negativo, ou seja, algo menos do que é esperado. Ó, coloquei os exemplos aqui para vocês, sempre ressaltando o tipo de frase e de substantivo. Fique atento a isso. São aquelas duas análises que você vai fazer na oração para que você possa usar o quantifier de forma correta. Então vamos lá, ó. Frase afirmativa com substantivo incontável. Paul drank a little water yesterday. Paul drank a bit of water yesterday. Paul drank little water yesterday. Olha, uma outra situação agora. Frase afirmativa com substantivo contável. Anna returned a few days ago. Plenty of. Muito, muita, muitos, muitas, suficiente, bastante. É usado tanto antes de substantivos contáveis como de incontáveis. Olha lá. I don't have plenty of money. Several, vários e várias. É usado para nomes contáveis no plural, normalmente em afirmativas. There are several reasons for me to give up. Agora vamos falar sobre os intensifiers. São advérbios que intensificam o significado dos quantificadores. Não podem ser usados antes de substantivos. Coloquei ali o primeiro, enough, bastante, suficiente. Pode ser intensificador ou quantificador, tá certo? Coloquei ali um exemplo para você, ó. There's not enough food. Much, muito. Como intensificador, aparece depois do verbo, junto a so, very ou to. Coloquei os exemplos ali para você, ó. Mary loves you very much. I like English so much. So, tão, tanto ou tanta. Anna is so beautiful. Too, demais, muito. Joey is too tired. Very, bastante, muito. She has very little money. Bom, resumi, sintetizei para você o capítulo 12. É lógico que você vai perceber que na sua apostila ele coloca outros exemplos, e isso é muito bom para que você tenha vários exemplos para que você possa analisar. E ele vai nos mostrar que aquela ideia de que analiso a frase e depois se o meu substantivo é contável ou incontável. Bom, agora você já é capaz de realizar todos os exercícios do capítulo 12. Mas já sabe, se precisar, é só chamar, ok? Tenham uma excelente semana. Fiquem com Deus. Um grande beijo.